Ó, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Ó, fica conosco, Jesus. Ó, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta sequência de reflexões sobre a oração, neste ano da oração que o Papa Francisco convoca para que nos preparemos bem para o ano jubilar, o ano da esperança, nós somos convidados então a retomar as catequeses que o Papa Francisco fez em 2020 sobre a oração. Hoje ele fala para nós sobre a oração de intercessão, rezar uns pelos outros, como isso nos faz bem e faz bem ao outro. Rezar sempre pelo mundo, rezar pelos frágeis, rezar pelos sofredores e pecadores. É assim que nós somos chamados a ser intercessores. Vamos fazer a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramadas nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. A palavra de Deus que ouviremos hoje é uma lição de Jesus sobre a oração. Ele nos ensina a rezar com verdade, com autenticidade, com humildade. Ouçamos a palavra de Deus.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Jesus contou esta parábola para alguns que estavam convencidos de serem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O fariseu em pé rezava assim no seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como o restante dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Faço jejum 2 vezes por semana e pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O cobrador de impostos ficou à distância e não ousava sequer levantar os olhos ao céu. Ele batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu lhe digo, este último desceu para casa perdoado, mas o outro não. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na sua catequese sobre a oração de intercessão, o Papa Francisco começa dizendo que quem reza nunca deixa o mundo para trás. Se a oração não recolhe as alegrias e tristezas, as esperanças e angústias da humanidade, torna-se uma atividade decorativa, uma atitude superficial, teatral, uma atitude intimista. Todos precisamos de interioridade, de nos retirarmos para um espaço e um tempo dedicados aos nossos relacionamentos com Deus. Mas isso não significa fugir à realidade. Na oração, Deus toma-nos, abençoa-nos e depois reparte-nos e oferece-nos, pela fome de todos. Cada cristão é chamado a tornar-se, nas mãos de Deus, pão repartido e partilhado. Uma oração concreta, que não seja uma fuga. Assim, homens e mulheres de oração procuram a solidão e o silêncio, não para não serem incomodados, mas para ouvir melhor a voz de Deus. Por vezes, retiram-se do mundo na intimidade do seu quarto, como Jesus recomendava, mas onde quer que estejam, mantém sempre a porta do seu coração aberta. Uma porta aberta para aqueles que rezam sem saber que estão rezando, para aqueles que não rezam minimamente, mas trazem dentro de si um grito abafado, uma invocação oculta, para aqueles que cometeram erro e perderam o rumo. Qualquer pessoa pode bater à porta de um orante e encontrar nele ou nela um coração compassivo, que reza sem excluir ninguém. A oração é o nosso coração e a nossa voz, e faz-se coração e voz de muitas pessoas que não sabem rezar ou não rezam, ou não querem rezar, ou estão impossibilitadas de o fazer. Somos o coração e a voz dessas pessoas que se elevam até Jesus. Ao Pai, somos intercessores. Na solidão, quem ora, quer na solidão de muito tempo, quer na solidão de meia hora, separa-se de tudo e de todos para encontrar tudo e todos em Deus. Assim o orante reza pelo mundo inteiro, carregando sobre os ombros as suas dores e os seus pecados. Reza por todos e por toda pessoa. É como se ele fosse a antena de Deus neste mundo. Em cada pobre que bate à porta, em cada pessoa que perdeu o sentido das coisas, aquele que reza vê o rosto de Cristo. O Catecismo escreve assim: interceder, pedir a favor de outro, é próprio de um coração conforme a misericórdia de Deus. Isso é belíssimo. Quando rezamos, estamos em sintonia com a misericórdia de Deus, que é misericordioso conosco. Misericórdia em relação aos nossos pecados, mas também misericórdia para com quantos pediram para rezar por eles,
pelos quais queremos rezar em sintonia com o coração de Deus. Esta é a verdadeira oração, em sintonia com a misericórdia de Deus, aquele coração misericordioso. No tempo da Igreja, a intercessão cristã participa na de Cristo, é a expressão da comunhão dos santos. O que significa participar na intercessão de Cristo quando intercedo por alguém ou rezo por alguém? Porque Cristo, diante do Pai, é intercessor, reza por nós e ora mostrando ao Pai as chagas das suas mãos. Porque Jesus, fisicamente, com seu corpo, está perante o Pai. Jesus é o nosso intercessor, e rezar é fazer um pouco como Jesus, interceder em Jesus, junto do Pai, pelos outros. E isso é muito bom. A oração preocupa-se pelo homem, simplesmente pelo homem. Aquele que não ama o irmão não reza seriamente. Pode-se dizer, em espírito de ódio, não se pode rezar. Em espírito de indiferença, não se pode rezar. A oração só se dá em espírito de amor. Quem não ama, finge que reza, ou pensa que reza, mas não reza, pois falta precisamente o espírito, que é o amor. Na igreja, aquele que conhece a tristeza ou a alegria do outro vai mais a fundo do que aquele que investiga os sistemas máximos. É por isso que existe uma experiência do humano em cada oração, porque as pessoas, por muitos erros que possam cometer, nunca devem ser rejeitadas nem descartadas. Quando um crente, movido pelo Espírito Santo, reza pelos pecadores, não faz seleções, não emite juízos de condenação, reza por todos e também reza por si. Nesse momento ele sabe que nem sequer é muito diferente das pessoas por quem reza. Sente-se pecador entre os pecadores e reza por todos. A lição da parábola do fariseu e do publicano é sempre viva e atual. Não somos melhores do que qualquer outra pessoa. Somos todos irmãos numa afinidade de fragilidade, de sofrimento e de pecado. Portanto, uma oração que podemos dirigir a Deus é esta: Senhor, nenhum vivente é justo na vossa presença. Assim diz o Salmo: Senhor, nenhum vivente é justo na vossa presença. Nenhum de nós, somos todos pecadores, somos todos devedores que têm contas a ajustar. Não há ninguém que seja impecável aos teus olhos. Senhor, tem piedade de nós. E com este espírito, a oração é fecunda, pois vamos com humildade, diante de Deus, rezar por todos. Ao contrário, o fariseu rezava de maneira soberba. Dou-te graças, Senhor, porque não sou como os pecadores. Sou justo, faço sempre. Esta não é oração, é olhar-se no espelho para a própria realidade, olhar-se no espelho maquiado pela soberba. O mundo avança graças a essa cadeia de orantes que intercedem, e que na sua maioria são desconhecidos, mas não a Deus. Há muitos cristãos desconhecidos que em tempos de perseguição puderam repetir as palavras de nosso Senhor: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. O bom pastor permanece fiel mesmo perante a constatação do pecado do próprio povo. O bom pastor continua a ser pai, mesmo quando os filhos se afastam e o abandonam. Persevera no serviço de pastor até perante aqueles que o levam a sujar as mãos. Não fecha o coração a quem talvez o tenha feito sofrer. A igreja, em todos os seus membros, tem a missão de praticar a oração de intercessão. Intercede pelos outros. Em particular, é dever de todos aqueles que desempenham um papel de responsabilidade: pais, educadores, ministros ordenados, superiores de comunidades, tal como Abraão e Moisés, devem por vezes defender perante Deus as pessoas que lhe foram confiadas. Na realidade, trata-se de olhar para elas com os olhos e o coração de Deus, com a sua mesma invencível compaixão e ternura. Rezar com ternura pelos outros. E o Papa Francisco então finaliza a sua catequese.
Irmãos e irmãs, somos todos folhas da mesma árvore. Cada desprendimento lembra-nos a grande piedade que devemos nutrir. Na oração, uns pelos outros. Rezemos uns pelos outros. Far-nos-á bem e fará bem a todos. Ó Jesus, nosso irmão mais velho, por tua bondade interceda ao Pai por nós. Envolva-nos com teu espírito de amor, para que ao participar do banquete da Eucaristia, aprendamos a repartir o pão com aqueles que tiveram negado o direito de se alimentar dignamente, para que ao saborear o teu corpo e o teu sangue, firmemos a aliança que nos une desde o dia do batismo, para que ao celebrar a tua vitória sobre a morte, reafirmemos o compromisso de defender a vida e promover a paz. Guarda-me, Senhor, fiel em teus caminhos. Firma-me, Senhor, em tua aliança. Liberta-me, Senhor, em ti minha esperança. Em ti minha esperança. Chegamos ao final da nossa reflexão de hoje, que nós possamos cultivar sempre o hábito de rezar pelos outros. Rezando uns pelos outros, seremos muito mais fortes. Rezar pelos frágeis, pelos pequenos, pelos pecadores. Rezar sempre, como isso nos faz bem e faz bem ao próximo. Nunca deixemos de pedir a Deus em favor de um irmão e de uma irmã. Sejamos sempre intercessores. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.